Agora nós vamos falar sobre estágios de desenvolvimento de equipes. Esse assunto ele é interessante porque um líder ele pode ter sob sua responsabilidade pessoas em diferentes estágios de desenvolvimento e também em estágios diferentes de compromisso com a empresa e com as atividades. E faz parte desse papel do líder, primeiro, identificar como é que as pessoas se enquadram, ou seja, como é que os funcionários que estão com ele, os seus subordinados, como é que eles são classificados quando a gente fala de compromisso e de competência para fazer uma atividade, e de acordo com esses dois itens, o líder vai tomar algumas ações para garantir que todos se desenvolvam. Lembrando que na equipe eu posso ter, por exemplo, estagiário, trainee, um pessoal que já é, entre aspas, velho de casa, e eu tenho também profissionais sêniores nessa equipe. Isso faz com que eu tenha uma diversidade grande de compromisso e de competência na equipe, e o líder faz esse papel de orquestrar a equipe e principalmente desenvolver a equipe. Você pode estar me perguntando assim, Marcelo, mas só o líder que pode ajudar no desenvolvimento de um profissional? Não. Há outros profissionais que também podem ajudar. Por exemplo, profissionais que já estão na função ou que já estão no departamento há um determinado tempo, eles podem ajudar. Na minha carreira eu fui muito ajudado por funcionários que já estavam lá. Você que pode estar começando agora, você tem que tirar o maior proveito da experiência de quem já conhece a área, de quem já conhece aquele assunto, e ter a humildade de chegar e perguntar. Lembrando, nós somos aqui bem transparentes, lembrando que o líder ele tem um determinado limite. Que limite que é esse? É um limite de tentativas que ele tem com cada profissional. Por que isso? Para não dar a impressão para você de que o líder vai ficar eternamente tentando desenvolver um profissional. Não, a gente está sendo bem transparente, e eu principalmente. O líder ele desenvolve quem quer ser desenvolvido. Quem não quer, vai chegar a um determinado ponto que o líder tem que tomar decisão. Então, cada líder tem a sua atuação. Mas não se engane, muitas vezes o líder toma a ação de desligar aquele funcionário para contratar um que tenha mais compromisso e mais competência no que está fazendo. Então, vamos dar uma olhada em detalhes e ver esse tema que é bem relevante para todos. Vamos falar então de estágios de desenvolvimento da equipe. E para isso a gente vai usar esse modelo de Tuckman. Ele é bem interessante porque ele ajuda o líder a entender como sua equipe está e principalmente como é que ele tem que agir. Esse desenho com os quadrantes, nós vamos conversar um pouquinho sobre ele agora. Esse desenho, quando eu olho cores, o que as cores querem dizer? Se eu olhar por dois prismas, competência e compromisso, ou seja, se eu olhar por esses dois ângulos de compromisso e competência, um profissional, eu tenho um profissional que está no que nós chamamos no quadrante D4, que ele tem uma competência elevada e ele tem um compromisso muito elevado também com a atividade e com a empresa. O amarelo, que é o D3, o quadrante D3, ou seja, nós falamos dessa parte, agora a gente vai falar dessa. Quem cair no D3, ou seja, a competência dele vai de moderada a elevada, o compromisso dele é variável. Ora ele está muito comprometido com o que tem que fazer, ora não. O D2, o profissional ele tem pouca ou alguma competência, e o compromisso dele é baixo. E tem o D1, que a competência é pouca e o compromisso é muito elevado. Isso a gente vê bastante em estagiário. Então, se a gente fosse colocar profissionais aqui, o que eu colocaria? Só para dar uma noção para você. Esse D1 seria um estagiário. Esse D4 seria alguém que é sênior na função. O que é sênior na função, que a gente chama aqui? É alguém que conhece muito a área, conhece muito o processo,
E o conhecimento dele não é discutido, todo mundo sabe que ele conhece. Você tem alguém parecido ou você conhece alguém que seja assim? Essa é a característica do sênior. E você tem sênior de tudo que é jeito também, tá? Você tem sênior arrogante, sênior bem humilde. Eu já trabalhei com tudo que é sênior que você pode imaginar. Seja como for, tirando essa característica, ele conhece muito a área. E isso é fato, todo mundo sabe que ele conhece. Estagiário, aqui só voltando de estagiário. Estagiário é um ser que, quando eu trabalhava numa parte de laminação de aço, eu fiz estágio nessa laminação, eles chamavam o estagiário de sub-raça. Só para você ter uma ideia, hoje em dia, pelo menos eu vejo o pessoal tratar melhor o estagiário. E eu sempre brinco muito que o estagiário de hoje, ele pode ser o seu presidente, seu chefe de amanhã. Então trata bem esse sujeito aqui, porque amanhã ele pode se tornar o CEO da empresa e ele vai lembrar do que você fez e do que você não fez. A gente fala de D2. O que acontece com o D2? O D2 ele é o profissional iniciante. Então ele está um pouquinho acima do estagiário. Ele é um profissional que está iniciando aquela função. E nós temos o D3, que ele já é um ser que está no meio do caminho. Ele está no meio do caminho de quem iniciou a função e ele está também no meio do caminho do sênior. Ele está exatamente no meio. Se a gente fosse dar nomes aqui, eu chamaria essa parte iniciando na função de júnior, engenheiro júnior, por exemplo, ajudante júnior, algo assim. E esse aqui eu colocaria como pleno, engenheiro pleno, ajudante pleno. O nome da função você escolhe. Então, se eu olhar, imagina uma equipe com estagiário ou estagiários, até vou colocar aqui, com um pessoal que é júnior, que está iniciando na função. Eu tenho um pessoal que é pleno, que é o D3, e eu tenho uma turma que é mais sênior na mesma equipe. Então, se nós olharmos aqui os Ds que nós vimos no slide anterior, até vou voltar para você ver, esses Ds, o que essa tabela está mostrando para a gente? Ela está mostrando que, de acordo com a classificação que foi dada, D1, D2, D3 ou D4, e essa classificação ela está amarrada com a competência e com o compromisso de cada profissional para com a empresa, o líder tem que ter um comportamento. Isso é muito interessante porque na linha de desenvolvimento dos profissionais, aqui onde eu estou riscando e marcando para você, é a receita de bolo para desenvolver os profissionais e mudá-los de lugar. O que é mudá-los de lugar? É, por exemplo, trabalhar com D1 para que ele vá sendo desenvolvido e, num futuro, quem sabe, seja o nosso sênior da área. E assim por diante. Aí você vai perguntar assim para mim, Marcelo, e o sênior da área, o que a gente vai fazer com ele? O sênior da área, ele tem algumas alternativas. Normalmente, quem é muito sênior, muito especializado na área, tende a ter duas saídas. Vamos tirar desligamento, tá? Mas vamos falar de saídas profissionais. Quem é muito especializado naquela área, né, o sênior, ele normalmente ou ele fica na área até se aposentar, ou ele assume um novo desafio dentro ou fora do próprio Brasil, na mesma companhia. Então, se ele ficar na companhia, essas são as possibilidades que se tem para os especialistas, nesse caso, os sêniores que a gente está falando. Marcelo, você conhece alguém com essa característica? Conheço vários. E conheço várias histórias também. Então, a primeira, é interessante eu compartilhar com você, porque senão a gente pode perder o momento até de falar esse tipo de coisa. Eu coloquei essas duas opções para o sênior que a gente está conversando aqui. Eu estou falando que
nós estamos tirando da mesa questão de demissão. Imagina que ele vai continuar na empresa. Eu coloquei dois caminhos. Ele vai ou para fora do país, na mesma função, vai para outro lugar no Brasil ou fora do Brasil, para atuar como na especialidade dele, e tem a opção aqui embaixo de continuar. Você pode estar me perguntando, Marcelo, se o sujeito não foi demitido, você está falando para mim que ele pode trabalhar fora do departamento dele, pode trabalhar em outra planta ou fora do país, na mesma empresa, ou ele pode continuar onde ele está. Mas ele também pode assumir uma função que não é especialidade dele. Na nossa experiência, principalmente na minha, quando ele faz esse movimento de sair de sênior de uma área, de especialista, estou falando de especialista de uma área, para assumir, por exemplo, uma gerência, normalmente não dá muito certo. Se ele não for muito bem preparado, dá muito problema e muitas vezes o profissional quer voltar onde ele tinha domínio pleno, que é a área técnica. Mas essa é a nossa experiência. Então vamos ver como é que o modelo de Tuchman sugere que o líder trate cada um desses ou seja, cada um desses profissionais que ele classificou. O D1, que é o iniciante, que é o estagiário que eu coloquei para você. Ele tem pouca competência e o compromisso elevado, porque está motivado para trabalhar na empresa. Você pega estagiário, ele está pulando, enfim, ele está com muita energia para começar, na maioria das vezes. Qual é o comportamento do líder em relação ao D1? Como é que ele tem que se comportar? O direcionamento, ou seja, da direção para esse profissional, ele tem que ter um autodirecionamento, ou seja, ele tem que falar para a pessoa, para o D1, o que ele tem que fazer. O apoio aqui é baixo porque ele não vai gastar muito tempo com o estagiário. É muito diferente quando você tem estagiário de um lado e tem o efetivo do outro lado. A atenção maior é para o efetivo. É claro que o estagiário tem atenção, mas não é a mesma. Esse apoio, então, é nessa linha. O apoio é baixo. E o que o líder faz? Olha que interessante. Ele dá instruções, define planos específicos do que fazer, mostra como fazer e monitora de perto. Normalmente é assim que a gente trabalha com os estagiários. Para quê? Para que ele aprenda, ele vá fazendo e vai aprendendo. Então você já pegou o jeito de como a gente trabalha nesse modelo, melhor dizendo, de Tuchman. Vamos ver o próximo, que é o D2. O D2 ele tem a característica que é pouca competência, e às vezes ele tem alguma, compromisso dele é baixo, isso varia bastante, mas nós encontramos esses casos. O que acontece para desenvolvimento? O líder também tem que ficar muito próximo, aí ele tem que dar um apoio muito maior, porque trata-se de um efetivo que está ali com ele. Como é que o líder se comporta nessa situação? Ele continua decidindo algumas coisas, mas ele monitora de perto o que está acontecendo. E principalmente ele aconselha. Começa a acompanhar o funcionário de perto para tentar tirar o funcionário desse baixo compromisso que ele está. E para isso ele usa de elogio e de outras formas também. E aí você vai me perguntar assim, Marcelo, por que está gastando tanto tempo com o sujeito que está com compromisso baixo? Pode ser o momento dele. Por quê? Porque todos que começam numa função, numa nova função, têm um certo medo. Tem um medo do desconhecido, um medo do que está iniciando ali para ele. Então o compromisso dele acaba ficando mais baixo em alguns momentos. E aqui é interessante fazer um parênteses, porque muitas vezes esse elogio que ele está descrevendo aqui, o líder faz o elogio em público. Marcelo, explica melhor o que é em público. Numa reunião de equipe, em alguma reunião que envolva mais pessoas, mas explicitamente ele procura sempre estar elogiando esse profissional para
tirar ele desse momento inicial de... Tem uma palavra para esse D2 aqui, inércia. Quando você está aprendendo alguma coisa, tem um momento inicial de inércia. Você tem medo do que você está aprendendo, você se sente incompetente porque você ainda não pegou todas as informações, ninguém te passou, ninguém te ensinou como fazer. Olhando agora o D3, o que acontece? O D3, o líder, ele tem que mudar um pouco a estratégia. O que ele faz? Ele começa a fazer perguntas para esse profissional. Que perguntas são essas? São perguntas para o profissional pensar e não ter a resposta de bate-pronto, para que ele comece a questionar o que ele está fazendo e ele mesmo encontrar as soluções. E obviamente tem um apoio do líder, e o líder está bem a par, está bem próximo a esse profissional. Uma coisa que muda no D3, que já começa a mudar, é que o direcionamento desse líder é muito menor. Se você for pensar na linha do que a gente discutiu agora há pouco, que eu falei para você assim, ó, o profissional ele está nessa linha de crescimento, ele está crescendo. Aqui é início de carreira, pode ser um estagiário aqui é um júnior, um profissional júnior. Quando a gente pega o D3, a gente está falando que é o pleno, e aqui no final, o D4 é o sênior. Essa é uma evolução dos profissionais. Então, a partir do momento que eu saio do júnior e vou para o pleno, o direcionamento do líder é muito menor. Porque um profissional pleno, ele já começa a andar com as próprias pernas e ele começa a ajudar muito mais do que trazer problemas para serem resolvidos. Quando a gente olha o D4, é o profissional sênior, ele tem uma alta competência e um alto compromisso. Faça chuva, faça sol, ele tem esses dois itens muito desenvolvidos. O líder gasta pouco tempo com ele, dando direcionamento, e também necessita de um baixo apoio. Por quê? Porque ele anda sozinho. Marcelo, quer dizer que ele tem um baixo apoio como estagiário? Tem? É. O estagiário, porque o tempo maior do líder é com os efetivos, e no caso do sênior, o apoio também é baixo, porque ele já sabe o que vai fazer. O sênior toma muita decisão sozinho. Um papel interessante do líder, no caso dessa turma que é sênior, é o desafio. O líder normalmente desafia muito esse tipo de profissional, mas também reconhece demais o desempenho deles. O desempenho e a criticidade desses profissionais para o negócio. Então essa foi nossa visão com relação ao modelo de Tuchman. É um modelo bem interessante para nortear onde e como o líder tem que concentrar os esforços. E o que a gente vai ver agora é um item também muito relevante, que é como o líder tem que se posicionar nos diversos momentos que a equipe tem. Então, para isso, nós vamos pegar como pano de fundo a necessidade de montar uma equipe para implantar um processo novo, ou um equipamento novo. Então, eu tenho um novo equipamento onde eu trabalho e tem que ser montada uma equipe para fazer esse projeto. No primeiro momento que há, antes de eu falar nos detalhes, o que a gente vai olhar? Nós vamos olhar características da equipe e estratégias que o líder pode tomar. Então, olha o cenário que a gente está passando para você. Nós estamos com a formação de uma nova equipe, você é o líder, você está formando essa equipe com novos funcionários de vários setores, então você já selecionou essas pessoas e esse é o contexto. Como é que você, como líder, deve agir nos diferentes momentos que essa equipe vai trabalhar? Um primeiro momento é o momento da formação, que é esse que a gente está colocando aqui. Acabei de formar a equipe. Como é que essa equipe se posiciona? Ou seja, quais são as características que essa turma aqui, que eu estou riscando, tem?
Então elas têm algumas características interessantes. Elas questionam bastante, toda equipe nova é questionadora demais, começam a fazer uma socialização para se conhecerem, querem participar de tudo, tentam encontrar uma identidade. Então você imagina, vamos pegar esse sujeito, um homem aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Esse sujeito trabalhava numa área, vou colocar aqui, ó, finanças, de uma empresa. Ele foi escolhido para trabalhar nesse projeto. Em finanças, ele trabalhava há 35 anos lá e foi escolhido para trabalhar para cá, com esse novo líder que ele nem conhece direito. Mas ele está aqui. Ele fica tentando encontrar a identidade dele, porque a identidade dele de finanças já foi. Nesse momento, ele pertence a um novo grupo. E é isso que ele está falando aqui, em formação e nesse item tentando encontrar a identidade. Fazendo brincadeiras aqui, esse sujeito é a mesma coisa do cachorro que cai da mudança lá na Marginal Tietê, num dia de chuva, numa sexta-feira à noite. Está perdido, está desorientado, está tentando se achar. E o último item aqui é que essa turma acaba conversando assuntos mais amenos. Por quê? Porque eles estão na formação, estão se conhecendo. Mais ou menos como início de namoro. Quando eu namorava minha esposa, no século passado, era assim também. Quando ia namorar, conversava só assunto agradável, assunto que, né, levinho, tranquilo, que não fosse atrapalhar o encontro. Hoje não, né? Hoje que a nossa relação já é sênior, uma pelo tempo e outra pela minha idade, vamos falar assim, né? Para eu ser um cavalheiro. Não, os assuntos não, né? Tem assunto que já, né? A gente já discute assunto um mais crítico que o outro, pela senioridade, pelo tempo que a gente está junto. E qual a estratégia do líder para uma equipe que está na formação? Essa é a formação da equipe, a performance, ela tem essa característica aqui, ou esse desenho, melhor dizendo. A equipe está em formação, tem todas essas características. Qual a sugestão? É que o líder tome a frente, que ele dê instruções e que ele seja muito claro nas expectativas dele. E tem que dar resposta também. Esse tipo de grupo aqui, formado, fresquinho, vai fazer um monte de pergunta e o líder tem que responder claramente, rapidamente e honestamente. Por que eu estou falando isso? Porque é como se fosse um livro com página em branco. A história desse grupo aqui vai começar a ser construída. Eles estão juntos para atender a um projeto. Então, num cenário desse, a história do líder e a história do grupo como um todo está partindo do zero. O grupo saiu da parte de formação, do estágio de formação. O líder fez toda a estratégia dele, atuou direitinho, e ela passa agora para o estágio de confrontação. Qual a característica dessa equipe no estágio de confrontação? Tem uma resistência muito alta a tudo, pouca participação, muita competição, muito conflito, nervo à flor da pele, e estão tentando ir para o lado certo. Conflito, a hora que a gente olha conflito ali, conflito a quê? Conflito em relação a tudo. Quando você está numa experiência como essa, que eu estou marcando aqui, que a gente está conversando, num cenário como esse, há conflito até pelo modo que a pessoa fala, até pelo modo que a pessoa se veste. Vai criando uma irritação um com o outro. Por quê? Porque nesse momento eles ainda estão tentando se achar na equipe. O que o líder tem que fazer? Ele tem que equalizar os assuntos e encorajar liderança. Marcelo, mas não é o líder? Mas dentro da equipe, normalmente, tem um que tem mais liderança nos assuntos. E essa liderança também, ela pode ser vista e deve ser vista como iniciativa. Quem faz parte dessa equipe tem que começar a se mexer e a fazer as atividades que já foram explicadas, que foram endereçadas para essas pessoas. Normatização. Então eu saí
Nesse momento de confrontação, eu estou com a performance baixa, a equipe está saindo e está entrando numa fase de normalizar as coisas. Qual a característica dessa turma na fase de normatização? Eles têm uma reconciliação, então os conflitos cessam, baixa a ansiedade deles. Por quê? Porque eles estão percebendo que o líder está perto, que o líder está respondendo o que tem que responder. Os assuntos que estavam pendentes foram equalizados pelo líder e o líder está dando apoio à equipe como um todo. Tem uma sensação de alívio e a equipe começa a ter um engajamento muito maior. Eles começam a trabalhar muito mais próximos uns dos outros. E o líder? Qual a estratégia do líder nessa fase que a gente está discutindo? É reconhecer os esforços, providenciar conhecimento e dar feedback. Eu vou parar no feedback para a gente conversar um pouquinho. Feedback, a gente vem reforçando em vários cursos, em várias conversas. O feedback hoje, ele é online. O que é um feedback online? O líder, antigamente, dava feedback que demorava 1 ano para ele sentar com o funcionário, com o subordinado, para dar um feedback. Hoje não. Hoje aconteceu alguma coisa boa ou a desenvolver, entre parênteses, ruim, ele dá o feedback, é claro que sabendo fazer isso. Mas é muito mais efetivo, por quê? Porque corrige rota. O que é corrigir rota? Se o funcionário, por exemplo, fez um trabalho muito bem feito, o líder dá o feedback do trabalho muito bem feito. Se ele fez algo se ele teve algum comportamento que precisa ser melhorado, o líder, com habilidade, vai sentar com ele, vai explicar e juntos eles vão montar uma estratégia de desenvolvimento para que isso não ocorra mais e depois de um tempo eles vão ver se deu efeito ou não a correção de comportamento. Por que isso? Porque tudo isso é extremamente vital para a energia da equipe. O líder, ele desenvolve um aspecto que é uma sensibilidade de como está a equipe. Marcelo, isso é difícil, não sei o quê. Mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Não é de jeito nenhum. Vou dar um exemplo para você, que a gente está falando de energia. O líder, ele tem esse desenvolvimento, tem muitos líderes que desenvolvem isso rapidamente. Vou pegar, no meu caso, minha líder. Minha líder é minha esposa. Durante todo esse tempo que eu a conheço, eu sempre cheguei em casa, botei pé em casa, ela já sabe como é que está meu nível de energia. Se eu estou bem, assim, energizado, ou se eu preciso descansar, né, tomar um banho, relaxar, enfim. Ela desenvolveu isso. Eu, quando eu trabalhava com vários subordinados juntos, também. Porque você acaba conhecendo e é importante medir energia. Por quê? Mas você está louco que eu vou ficar medindo energia? Né? Não sou medidor de energia, voltímetro, nada. É vital para um líder. Por quê? Porque você imagina o seguinte, a mulher ela é tão competente, isso eu já falei em vários treinamentos e vou falar aqui para você. Eu já tive, acho que, 2 chefes. São as chefes mais competentes que eu tive na minha carreira toda. Muito mais competente que os homens, mas muito mais. A mulher, ela tem o dom de gerenciamento, ele é nato. Você pode até não concordar comigo, mas é a minha experiência. Então, eu vou falar para você. Por que isso? Eu te falei que eu chegando em casa, minha esposa sabe como eu estou. Porque ela desenvolveu essa habilidade. Então, dependendo do assunto que ela tem que falar para mim, aquele não é o momento. Ou não, aquele é o momento de falar. Marcelo, o que tem a ver isso aí com monitorar a energia? Nesse caso que você está falando, tem tudo a ver. Porque o líder tem que ter essa percepção. Não adianta você ir falar com um funcionário, ou chamar o funcionário para conversar, se a energia dele está lá embaixo, não vai resolver nada. Quando a gente sai dessa parte ou dessa fase de normatização, eu venho para uma parte de atuação.
Então, nesse momento, eles já estão a pleno voo, estão fazendo as atividades, estão integrados, têm competência, trabalham isoladamente, trabalham muito bem como um grupo, não há problema, eles acompanham de perto as atividades e o progresso das atividades e os conflitos são mínimos. Como é que o líder deve atuar? A parte aqui de celebrar, ela é chave. Para quê? Para dar mais motivação para essa equipe. Orientação nesse momento, ela fica reduzida. Por quê? Porque todo mundo já sabe o que vai fazer. O avião está em voo. Mas tem um aspecto aqui interessante que é oportunidade de compartilhar aprendizado. Lembra o que a gente falou? Nós falamos que essa equipe aqui é uma equipe nova, é uma equipe que foi deslocada das suas funções para fazer um trabalho muito nobre e um trabalho temporário. Quando você tem trabalhos muito bem feitos, é uma oportunidade ímpar de isso ser compartilhado entre esses membros da equipe. Isso dá algumas sensações importantes. Primeiro, de trabalho bem feito, trabalho concluído, orgulho e comprometimento que a equipe vai ter. E a última fase, lembra do que eu falei, que a equipe é temporária? É a dissolução da equipe. Num dado momento, essa equipe vai ser desmembrada. Por quê? Porque o projeto acabou, foi bem implantado, foi um sucesso, até batendo madeira, foi tudo certinho e agora esse seu Zé aqui vai voltar para a área dele, que é a área de finanças. Qual a característica que a equipe tem nesse cenário? Tem uma certa tristeza, mas tem também um grande relacionamento que vai ser muito duradouro. Por quê? Porque há laços criados entre os membros da equipe e com o líder também. E o líder, o que ele tem que fazer? Reconhecer a mudança, temos que mudar, temos que evoluir, mas reconhecer também a contribuição de cada um. O que é reconhecer a contribuição de cada um? Imagina que essa turma ficou um tempo deslocada, ficou 2 anos deslocada, 1 ano deslocada para fazer a implantação de um projeto. O projeto foi muito bem feito. O mínimo que eles necessitam, ou que eles devem receber, é um reconhecimento pelo trabalho feito e também uma avaliação para ver como é que eles se comportaram profissionalmente durante esse tempo. Então, veja o que a gente está falando para você. Essa tabela dá um norte para você que é líder e para você que está querendo aprender de como atuar com equipes que são montadas e depois dissolvidas. Essa parte de desenvolvimento de equipe, nós tínhamos comentado que é uma parte bem difícil para o líder, principalmente a montagem da equipe e depois o desenvolvimento dessa equipe. Mas é estratégico. A gente brinca bastante, mas a verdade é que o líder tem que ter todas essas facetas para que ele seja um líder de sucesso, que a equipe seja também uma equipe de sucesso e que todos tenham oportunidade de aprender e se desenvolver.